A chuva tamborilava contra as janelas do pequeno café em Millbrook, Vermont, enquanto Eleanor Cross observava seu alvo através do vapor que subia de sua xícara de café. Aos 46 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de parecer invisível. E apenas mais uma mulher de meia idade tomando seu café matinal numa cidade onde todos conheciam todos, exceto ela. O homem sentado 3 mesas adiante, Richard Brennan, verificava nervosamente seu relógio. Contador local, pai de 2 filhos, membro respeitado da comunidade. Ninguém suspeitaria que ele mantinha uma segunda vida, lavando dinheiro para uma pequena operação de tráfico que operava nas sombras desta cidade aparentemente perfeita. Eleanor sabia. Eleanor sempre sabia. Havia sido assim desde aquela noite em Chicago, 29 anos atrás. Ela tinha apenas 17 quando viu 3 homens invadirem sua casa. Sua mãe, Sarah, havia tentado protegê-la, empurrando-a para dentro do armário do corredor. Através das frestas da porta, Eleanor assistiu enquanto exigiam dinheiro que não existia. Viu quando o primeiro tiro foi disparado. Viu o sangue se espalhando pelo piso de madeira. Viu a vida deixar os olhos de sua mãe. Mas o que realmente mudou Eleanor naquela noite não foi a violência em si. Foi o que aconteceu depois. A polícia chegou, fez perguntas, preencheu relatórios. Os assassinos nunca foram encontrados. O caso foi arquivado após 6 meses. Apenas mais uma vítima de assalto. Disseram, como se Sarah Cross fosse apenas uma estatística. Foi então que Eleanor tomou sua decisão. Se a justiça não viria pelos canais apropriados, ela criaria sua própria. Levou 2 anos de preparação. Ela rastreou cada um dos 3 homens metodicamente, aprendendo suas rotinas, seus hábitos, suas fraquezas. O primeiro morreu em 1997, aparentemente de overdose. Ninguém suspeitou que a heroína havia sido adulterada. O segundo, em 1999, num acidente de carro quando seus freios misteriosamente falharam. O terceiro, em 2001, afogado em seu próprio vômito após uma noite de bebedeira. O álcool havia sido misturado com uma substância indetectável que induzia paralisia temporária. Depois disso, Eleanor poderia ter parado. A vingança estava completa. Mas havia descoberto algo perturbador sobre si mesma. Ela era excepcionalmente boa naquilo. E mais, havia encontrado um propósito. A cada 2 anos ela escolhia cuidadosamente um novo alvo, sempre alguém que havia escapado da justiça, sempre alguém cujos crimes permaneciam nas sombras. 2003. Marcus Webb, um empresário de Detroit que abusava de funcionárias e as ameaçava caso denunciassem. Morte por aparente ataque cardíaco. 2005. Jennifer Huang, uma enfermeira de Seattle que eutanasiava pacientes idosos para herdar pequenas quantias deixadas em testamentos forjados. Morte por reação alérgica fatal. 2007. David Morrison, um policial corrupto de Boston que vendia evidências apreendidas de volta aos criminosos. Morte por suicídio aparente. A lista continuava. 15 mortes em quase 3 décadas, espalhadas por todo o país. Nunca no mesmo estado 2 vezes consecutivas, sempre com métodos diferentes, sempre parecendo acidentes, suicídios ou mortes naturais. Richard Brennan terminou seu café e se levantou. Eleanor esperou exatos 90 segundos antes de segui-lo. Millbrook era pequeno o suficiente para que ela não pudesse segui-lo muito de perto, sem levantar suspeitas, mas grande o suficiente para que sua presença passasse despercebida entre os turistas que visitavam as famosas folhas de outono de Vermont. Ela o seguiu até o estacionamento, observando enquanto ele entrava em seu sedã prateado. Eleanor já sabia para onde ele estava indo, a cabana isolada no lago Eaton, onde conduzia seus negócios ilícitos. Ela havia instalado dispositivos de escuta semanas atrás, aprendendo cada detalhe de suas operações. Mas algo estava errado. Um segundo carro começou a seguir Brennan, mantendo distância cuidadosa. Eleanor franziu a testa. Em todos os seus anos fazendo isso, ela nunca havia encontrado outra pessoa seguindo seu alvo. Rapidamente, ela memorizou a placa e o modelo. Um SUV preto com vidros escuros.
Sua mente calculava possibilidades. Polícia? Improvável. Eles não operariam sozinhos? Um rival nos negócios de Brennan? Possível. Ou algo mais. Eleanor decidiu mudar seus planos. Em vez de seguir para a cabana como pretendia, ela voltou para sua casa alugada na periferia da cidade. A casa era modesta, escolhida especificamente por sua garagem, com entrada pelos fundos e múltiplas rotas de fuga. Ela havia aprendido há muito tempo que a preparação era a diferença entre a vida e a morte. Dentro de casa, ela ligou seus monitores, sintonizando nos dispositivos de escuta da cabana. A conversa que ouviu a fez gelar. Você tem certeza que é ela? A voz de Brennan estava tensa. Absoluta, respondeu uma voz feminina desconhecida. Eleanor Cross, a mulher que tem estado no café todas as manhãs nas últimas 3 semanas. Ela corresponde ao perfil. Eleanor sentiu seu estômago revirar. Como eles sabiam? E você tem certeza que ela é a assassina? Brennan perguntou. 15 mortes confirmadas, talvez mais. Ela opera em um ciclo de 2 anos. E adivinha? Estamos exatamente na marca de 2 anos desde a última. Eleanor rapidamente começou a fazer as malas. Sua identidade havia sido comprometida. Ela precisava sair de Millbrook imediatamente. Mas enquanto jogava roupas em uma mala, uma pergunta a atormentava. Quem era a mulher no SUV preto? 3 batidas na porta a fizeram congelar. Lentas, deliberadas. Eleanor pegou a pistola que mantinha na gaveta da cômoda. Mais 3 batidas. Eu sei que você está aí, Eleanor. A voz feminina do outro lado era calma, quase gentil. E sei que está armada, mas não vim aqui para machucá-la. Na verdade, vim avisá-la. Eleanor permaneceu em silêncio, movendo-se silenciosamente em direção à janela dos fundos. Richard Brennan não é quem você pensa que é. A voz continuou. Ele é agente federal disfarçado, FBI. Eles sabem sobre você, Eleanor. Sabem sobre todos os 15. A mente de Eleanor disparou. Era uma armadilha? Uma tentativa de fazê-la baixar a guarda? Meu nome é Diane. A mulher continuou. Diane Sullivan. E há 27 anos você matou meu pai. Marcus Webb, Detroit, 2003. Eleanor sentiu o sangue gelar. A filha de uma de suas vítimas a havia encontrado. Você provavelmente está se perguntando por que não chamei a polícia. Diane continuou. A verdade é... Você me fez um favor. Meu pai era um monstro. Eu fui uma das mulheres que ele abusou. Minha própria filha. Quando ele morreu, pensei que havia sido um presente de Deus. Levei anos para rastrear a verdade. Eleanor permaneceu imóvel, processando essa informação. Mas aqui está o problema, Eleanor. O FBI montou uma força-tarefa. Eles conectaram os pontos. E eles estão vindo, não hoje, mas em breve. Brennan deveria identificá-la e chamar reforços. Mas eu o convenci a esperar. Disse que precisávamos de mais evidências. Por quê? Eleanor finalmente falou, sua voz rouca. Por que me ajudaria? Porque passei os últimos 10 anos estudando você. Cada vítima, cada método. E sabe o que descobri? Você nunca errou. Cada pessoa que você matou merecia. Você fez o que o sistema falhou em fazer. Eleanor lentamente se moveu em direção à porta, ainda segurando a arma. Mas há algo que você não sabe, Diane continuou. Algo sobre a morte de sua mãe. Os homens que a mataram, eles não estavam agindo sozinhos. Eles foram contratados. O coração de Eleanor parou. Abra a porta, Eleanor. Deixe-me mostrar o que descobri. Contra seu melhor julgamento, Eleanor destravou a porta. Diane estava sozinha, as mãos à vista, segurando apenas uma pasta de documentos. Ela tinha cerca de 35 anos, cabelos castanhos curtos, olhos que haviam visto muito sofrimento. Entre, Eleanor disse, mantendo a arma apontada para baixo, mas pronta. Diane espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. Fotografias antigas, relatórios policiais, extratos bancários, artigos de jornal. Sua mãe, Sarah Cross, era investigadora particular antes de morrer. Diane começou. Você sabia disso? Eleanor assentiu lentamente.
Ela disse que estava trabalhando em casos de divórcio, coisas simples. Ela mentiu para protegê-la. Sarah estava investigando uma rede de corrupção que ia desde a polícia de Chicago até o gabinete do prefeito. Ela tinha evidências que poderiam ter derrubado dezenas de oficiais corruptos e políticos. Diane apontou para uma fotografia desbotada. Este é Thomas Brennan, pai de Richard Brennan. Ele era o chefe de polícia de Chicago em 1995. Ele ordenou o assassinato de sua mãe. Eleanor sentiu o mundo girar. Richard Brennan, o homem que estou seguindo. Sim, o filho do homem que matou sua mãe. Mas Richard não sabe de nada disso. Ele cresceu acreditando que seu pai era um herói. Entrou para o FBI para seguir seus passos, sem saber da corrupção. Isso não faz sentido, Eleanor murmurou, estudando os documentos. Por que ele está se passando por criminoso em Millbrook? Porque, Diane explicou, há 3 meses, evidências surgiram sobre os crimes do pai dele. O FBI estava investigando secretamente. Richard foi colocado disfarçado aqui porque receberam uma dica de que alguém ligado aos crimes antigos de Chicago estava operando em Vermont. Eles não sabiam que eram você. Achavam que era alguém da antiga rede tentando reconstruir. Eleanor sentou pesadamente. 29 anos de sua vida dedicados à vingança, e ela nunca havia conhecido a verdade completa. Thomas Brennan ainda está vivo, Diane disse suavemente. Tem 73 anos, mora em uma casa de repouso de luxo em Miami. Protegido, intocável. Não por muito tempo, Eleanor disse friamente. Espere, Diane a interrompeu. Há mais. A força-tarefa do FBI, ela não é apenas sobre você. Eles estão atrás de algo chamado a Ordem, um grupo de vigilantes que opera há décadas. Eles acham que você é parte disso. Nunca trabalhei com ninguém, Eleanor protestou. Eu sei, mas existem outros como você. Pelo menos 4 que consegui identificar. Todos operando independentemente. Todos seguindo padrões similares. O FBI acha que há uma organização coordenando tudo. Eleanor processou essa informação. Outros como ela? Era possível? E aqui está a parte mais perturbadora. Diane continuou, puxando uma última fotografia. Era de uma mulher, talvez de 60 anos, elegante, sorrindo em algum evento de caridade. Esta é Margaret Winters, juíza aposentada, filantropa, considerada uma santa em Boston. Ela também é a líder real da ordem. Como você sabe disso tudo? Eleanor perguntou suspeitamente. Diane hesitou. Porque depois que você matou meu pai, Margaret me recrutou. Ela sabia sobre você, Eleanor. Tem observado você desde o início. Cada morte que você executou, ela sabia. Ela tem dossiês sobre todos os vigilantes independentes. Ela os chama de selvagens, talentosos, mas não refinados. Ela quer me recrutar? Eleanor perguntou, incrédula. Não exatamente. Ela quer você morta. Veja, a ordem tem regras, códigos. Eles matam sim, mas apenas depois de um julgamento interno. 3 membros devem concordar com cada execução. Você tem operado fora dessas regras. Para Margaret, você é uma ameaça. Alguém que pode expor a existência deles. Então, por que você está me contando isso? Porque discordo dela. Porque acredito que o que você faz, embora brutal, é necessário. E porque descobri algo que Margaret não sabe. Diane pegou seu telefone, mostrando uma gravação de áudio. Esta conversa foi gravada há 1 semana. A voz de Thomas Brennan, mais velha, mas reconhecível, preenchia a sala. Margaret, precisamos acelerar o cronograma. Eleanor Cross está perto demais. Se ela descobrir a verdade sobre Sarah... Ela não descobrirá, a voz de Margaret respondeu. Cuidarei disso pessoalmente se necessário. Você disse isso há 30 anos sobre Sarah, e veja onde estamos. Eleanor sentiu as peças se encaixando. Margaret Winters estava envolvida na morte da minha mãe?
Mais que isso, Diane revelou. Ela a orquestrou. Sarah havia descoberto não apenas a corrupção policial, mas a existência da ordem. Margaret não podia permitir isso. Então, ela usou Thomas Brennan e sua rede corrupta para eliminar o problema. A raiva que Eleanor havia mantido sob controle por décadas ameaçava explodir. Ela havia passado toda a sua vida adulta vingando a morte de sua mãe, mas havia estado mirando nas armas, não em quem as disparou. Richard Brennan chega aqui em 20 minutos, Diane avisou, verificando seu relógio, oficialmente para prendê-la. Mas descobri que Margaret tem alguém dentro do FBI. Assim que você for presa, não chegará viva à delegacia. Então fujo, Eleanor disse, já mentalmente traçando rotas de escape. Ou, Diane sugeriu, nós viramos o jogo. Richard não sabe sobre o pai. Não sabe sobre Margaret. Se pudéssemos fazê-lo ver a verdade, ele nunca acreditaria em nós. Não em nós. Mas ele acreditaria em evidências. E eu tenho todas elas. Documentos, gravações, registros financeiros mostrando pagamentos de Margaret para Thomas, para os assassinos. Tudo. Eleanor considerou. Era arriscado, mas fugir significaria deixar Margaret impune, deixar a ordem continuar operando. E qual o seu interesse nisso? Eleanor perguntou. Por que arriscar tudo? Porque depois que Margaret me recrutou, descobri quantas pessoas inocentes a ordem havia matado. Eles dizem que executam justiça, mas muitas vezes é apenas eliminação de inconvenientes, whistleblowers, jornalistas, ativistas. Qualquer um que ameace seus interesses. Diane pausou. Meu pai era um monstro e merecia morrer, mas nem todos os alvos da ordem são assim. Um carro se aproximando os alertou. Eleanor espiou pela cortina. O sedã de Richard Brennan. É agora ou nunca, Diane disse. Richard Brennan bateu na porta com autoridade policial. Eleanor Cross, FBI, abram a porta. Eleanor olhou para Diane, que assentiu encorajadoramente. Ela escondeu a arma e abriu a porta. Richard era mais jovem do que ela esperava. Talvez 40 anos, com os mesmos olhos penetrantes do pai, mas sem a crueldade por trás deles. Senhora Cross, preciso que venha comigo para interrogatório, ele disse formalmente. Então pausou ao ver Diane. Sullivan, o que está fazendo aqui? Salvando sua vida, Diane respondeu. E provavelmente a dela também. Richard, precisamos conversar sobre seu pai. Meu pai está morto, Richard disse rigidamente. Morreu há 5 anos. Eleanor não conseguiu esconder sua surpresa. Diane havia dito que ele estava em Miami. Essa é a história oficial, Diane explicou. Mas Thomas Brennan está muito vivo. A morte foi forjada para protegê-lo quando o FBI começou a investigar a corrupção em Chicago. Isso é ridículo, Richard protestou, mas Eleanor notou dúvida em seus olhos. É. Diane pegou seu tablet, mostrando uma foto com data de 1 semana atrás. Thomas Brennan, mais velho, mais inconfundível, sentado em um café em Miami Beach. Richard empalideceu. Isso não é possível. Sente-se, Richard, Eleanor disse suavemente. Há muito que você precisa saber. Pelos próximos 30 minutos, Diane apresentou as evidências metodicamente. Cada documento, cada gravação, cada prova da corrupção de Thomas Brennan e seu envolvimento com Margaret Winters. Richard ouvia em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Negação, raiva, traição, finalmente, aceitação. Meu Deus, ele finalmente sussurrou. Tudo que acreditei, tudo que ele me ensinou. Ele é seu pai, Eleanor disse, surpreendendo a si mesma com a compaixão em sua voz. Não é fácil aceitar que alguém que amamos é capaz de tais coisas. Richard olhou para ela. Você é realmente a assassina que temos procurado? Sou. As 15 mortes? 17, na verdade. Vocês perderam 2. Richard riu amargamente. E eu deveria prendê-la. Mas se o que Diane diz é verdade,
Assim que fizer isso, Margaret tem um assassino esperando, Diane confirmou. Alguém dentro de sua própria equipe. Quem? Ainda não sei. Mas sei que a ordem é fazer parecer que Eleanor tentou escapar, morta durante a fuga. Richard ficou em silêncio por longos momentos. Finalmente, ele tomou uma decisão. Nós vamos atrás de Margaret, juntos. Mas... Ele olhou para Eleanor. Sem mais mortes. Fazemos isso legalmente. Eleanor quase riu. Legalmente? Sua própria agência está comprometida. Nem toda ela. Conheço pessoas em quem posso confiar. Se conseguirmos evidências sólidas... Eu tenho evidências. Eleanor o interrompeu. 29 anos coletando. Não apenas sobre as mortes que executei, mas sobre crimes que descobri e não pude provar. Margaret está no centro de muitos deles. O plano era audacioso. Richard fingiria ter prendido Eleanor, mas em vez de levá-la à delegacia local, a levaria a um local seguro. Na verdade, uma cabana que Diane havia preparado. Enquanto isso, Diane entraria em contato com Margaret, fingindo querer voltar à ordem e oferecendo entregar Eleanor pessoalmente. É arriscado demais, Eleanor protestou. Margaret não é idiota. Não, mas ela é arrogante, Diane argumentou. Ela acredita que todos são peças em seu tabuleiro. Não consegue imaginar que as peças possam se voltar contra ela. Richard já havia enviado uma mensagem codificada para seus contatos confiáveis no FBI, mas levaria pelo menos 48 horas para montar uma operação. Eles precisavam manter Margaret distraída até lá. Naquela noite, enquanto esperavam na cabana, Eleanor se viu em uma situação surreal, sentada à mesa com o filho do homem que orquestrou a morte de sua mãe, planejando derrubar a verdadeira responsável. Posso perguntar, Richard disse hesitantemente. Por que a cada 2 anos? Eleanor considerou. Precisão requer paciência. Pressa leva a erros. 2 anos me dá tempo para pesquisar, planejar, executar perfeitamente, depois desaparecer e começar de novo. E você nunca duvidou? Nunca pensou que talvez estivesse errada? Sobre as pessoas que matei? Nunca. Passei meses, às vezes anos, confirmando suas culpas. Sobre o método? Ela pausou. Todo dia. Mas quando o sistema falha consistentemente, o que resta? O telefone de Diane tocou. Era Margaret. Coloque no viva voz. Eleanor sussurrou. Diane, querida. A voz de Margaret era calorosa, mas com uma nota subjacente de aço. Soube que você fez contato com o nosso problema. Está feito, Diane respondeu. Eleanor Cross está contida. Mas há uma complicação. O agente Brennan insiste em protocolos oficiais. Richard sempre foi muito correto. Margaret suspirou. Como o pai dele costumava dizer, às vezes a maçã cai longe da árvore. Richard cerrou os punhos ao ouvir isso. Posso resolver isso, Diane continuou, mas preciso de sua aprovação para a ação direta. Houve uma pausa. Onde vocês estão? Cabana no Lago Ethan. Coordenadas enviadas. Estarei aí em 2 horas, sozinha. Vamos resolver isso diplomaticamente. A ligação terminou. Eleanor sorriu friamente. Ela está mentindo. Trará pelo menos 2 executores. Como pode ter certeza? Richard perguntou. Porque é o que eu faria. Margaret Winters chegou exatamente 2 horas depois, seu Mercedes preto estacionando suavemente na frente da cabana. Mas Eleanor estava certa. 2 outros carros pararam na estrada, a 100 metros de distância. Ela está testando, Eleanor murmurou, observando pelas cortinas. Quer ver se é uma armadilha antes de comprometer seus recursos. Margaret bateu na porta. Diane a atendeu, representando perfeitamente o papel de subordinada leal. Onde está ela? Margaret perguntou entrando. Aos 62 anos, ela mantinha uma elegância que escondia sua verdadeira natureza. Sedada no quarto dos fundos, Diane mentiu. Richard? Aqui. Richard emergiu da cozinha. Senhora Winters, não esperava vê-la pessoalmente. Margaret sorriu. Assuntos delicados requerem toque pessoal. Seu pai entendia isso. Meu pai está morto, Richard disse uniformemente. Sim, claro, uma perda terrível. Seus olhos escanearam a cabana. Posso vê-la? Eleanor Cross?
Esperei muito tempo por este momento. Foi quando Eleanor entrou apontando uma arma diretamente para Margaret. O sentimento é mútuo. Para crédito dela, Margaret não demonstrou medo. Ah, uma armadilha então. Diane, estou desapontada. Você matou minha mãe, Eleanor disse simplesmente. Orquestrou tudo. Por quê? Sua mãe era uma idealista ingênua que não entendia as complexidades do mundo real. Margaret respondeu calmamente. A ordem mantém o equilíbrio. Removemos elementos caóticos. Sua mãe teria exposto isso tudo por quê? Por justiça? Justiça é um luxo que a sociedade não pode pagar. Justiça é exatamente o que a sociedade precisa. Richard interveio. Margaret riu. Oh, Richard, tão nobre, tão cego. Você acha que seu FBI é diferente? Quantos crimes vocês ignoram em nome do bem maior? Quantos acordos fazem com criminosos? Não executamos pessoas sem julgamento, Richard rebateu. Não, vocês apenas as deixam livres para matar, estuprar, roubar novamente. Pelo menos nós somos honestos sobre nossa brutalidade. Eleanor manteve a arma firme. Chame seus homens. Diga a eles para irem embora. Ou descubro se consigo fazer sua morte parecer ainda mais acidental do que as outras 17. Margaret estudou Eleanor por um longo momento. Então pegou seu telefone. Mudança de planos. Voltem para a base. Eles esperaram tensos minutos até os carros partirem. E agora? Margaret perguntou. Você me mata e se torna aquilo que afirma combater. Não, Eleanor respondeu baixando a arma. Agora você confessa. Tudo. As mortes que ordenou, a rede que construiu, os oficiais que corrompeu. Margaret riu. Nunca. Então, talvez, uma nova voz veio da porta. Você queira reconsiderar. Thomas Brennan entrou, parecendo cada um de seus 73 anos. Richard ficou boquiaberto ao ver seu pai supostamente morto. Tom? Margaret estava genuinamente chocada. O que está fazendo aqui? Salvando minha pele, Thomas respondeu. O FBI me ofereceu um acordo, testemunho completo em troca de proteção. Já contei a eles tudo, Margaret. Sobre Chicago, sobre a ordem, sobre você. Você está blefando, Margaret disse, mas pela primeira vez, Eleanor viu medo em seus olhos. Agentes estão cercando esta cabana agora, Thomas continuou. A única questão é se você sai algemada ou em um saco para cadáveres. Richard estava congelado, encarando seu pai. Você está vivo. Richard, Thomas disse suavemente. Sinto muito, por tudo. Pelas mentiras, pelos crimes, por fazer você crescer acreditando que eu era algo que não era. Não, Richard explodiu. Você não pode simplesmente se desculpar por isso. Você matou pessoas. Eu era um covarde. Thomas o interrompeu. Margaret me tinha em suas garras desde o início. Ela sabia de cada suborno que aceitei, cada canto que cortei. Quando Sarah Cross começou a investigar, Margaret me deu uma escolha. Ajudar a matá-la, ou ver meu próprio filho crescer visitando o pai na prisão. Então você escolheu o assassinato, Eleanor disse friamente. Sim, e me arrependi todos os dias desde então. Quando o FBI me abordou, vi uma chance de finalmente fazer algo certo. Sirenes soaram à distância, se aproximando rapidamente. Margaret se endireitou, recuperando compostura. E isto não acabou. Tenho advogados, recursos. Você tem gravações de suas próprias confissões. Diane a interrompeu, segurando seu telefone. Transmitidas ao vivo para os servidores do FBI. Cada palavra sobre ordenar assassinatos, corromper oficiais, construir sua pequena rede de vigilantes. Margaret empalideceu. Você... Aprendi com a melhor, Diane disse. Você mesma me ensinou. Sempre tenha um plano de contingência. Agentes do FBI invadiram a cabana, armas em punho. O líder, um homem que Richard reconheceu como seu mentor, agente especial David Kumar, avaliou a cena. Richard, relatório. Margaret Winters e Thomas Brennan, ambos sob custódia. Diane Sullivan é uma aliada. Eleanor Cross? Ele pausou, olhando para a mulher que havia dedicado quase 3 décadas à vingança. Eleanor Cross estava trabalhando disfarçada conosco. Kumar franziu a testa. Isso não estava em nenhum. Operação não oficial. Richard o cortou.
Autorização direta do diretor. Compartimentalizada por segurança. Eleanor olhou para Richard surpresa. Ele estava mentindo para protegê-la. Verificarei isso, Kumar disse cuidadosamente. Enquanto isso, todos vêm conosco. Enquanto Margaret era algemada, ela olhou para Eleanor. Você acha que venceu? A ordem é maior que eu. Eles virão atrás de você. Eleanor se aproximou. Deixe-os vir. Passei 29 anos caçando nas sombras. Talvez seja a hora de trazer tudo à luz. Epílogo. Um novo acordo. 6 meses depois, Eleanor sentava em um escritório estéril do FBI em Washington, D.C. Do outro lado da mesa, o diretor James Patterson revisava seu arquivo. Não o oficial, mas o real, detalhando cada uma de suas 17 execuções. Isto, ele disse finalmente, apresenta um problema único. Você é tecnicamente uma serial killer, mas cada uma de suas vítimas era comprovadamente culpada de crimes pelos quais nunca responderam. Ainda é assassinato. Eleanor respondeu simplesmente. Sim, é. Patterson se reclinou. Margaret Winters foi condenada. Prisão perpétua sem condicional. Identificamos e prendemos 23 membros da ordem. Thomas Brennan está em proteção de testemunhas. Tudo graças a você. E Diane? Imunidade total em troca de seu testemunho. Ela está ajudando a desmantelar o que resta da ordem. E quanto a mim? Patterson suspirou. O agente Brennan fez uma proposta interessante. Você trabalha conosco. Não oficial, não reconhecida, mas sancionada. Usa suas habilidades únicas para ajudar a capturar aqueles que o sistema não consegue tocar. Me tornar aquilo que caçava? Se tornar aquilo que sempre foi. Alguém que busca justiça, mas desta vez com supervisão, com limites, com a lei do seu lado. Eleanor considerou. 29 anos de solidão, de carregar o peso de 17 mortes. A chance de continuar seu trabalho, mas sem as sombras, sem o isolamento. Sob uma condição, ela disse. Qual? Richard Brennan é meu contato, mais ninguém. Patterson sorriu levemente. Ele disse que você diria isso, concordou. Eleanor se levantou. Então aceito. Ao sair do prédio, ela encontrou Richard esperando. Teve dúvidas? Ele perguntou. Sobre trabalhar com o filho do homem que matou minha mãe? Todos os dias. Justo. Eles caminharam em silêncio por um momento. Meu pai quer vê-la, pedir perdão pessoalmente. Não, Eleanor disse firmemente. Alguns atos são imperdoáveis. Podemos seguir em frente, mas não podemos esquecer. Entendo. Enquanto chegavam ao carro de Richard, Eleanor olhou para trás, para o prédio do FBI. Sabe o que é irônico? Ela disse. Passei quase 30 anos operando fora da lei para trazer justiça. Agora estou dentro do sistema tentando fazer a mesma coisa. Talvez, Richard sugeriu enquanto dirigiam para longe. A verdadeira justiça esteja em algum lugar no meio. Nem vigilantismo puro, nem burocracia cega. Eleanor observou a cidade passar pela janela. Millbrook parecia uma vida atrás agora. Ela tinha 46 anos, uma nova identidade, um novo propósito. Os fantasmas de suas 17 vítimas ainda a visitavam em sonhos. Mas agora havia outros ao lado deles. As vítimas que ela poderia salvar, os criminosos que poderia parar antes que fizessem mais mal. O próximo alvo, ela disse a Richard. Quem é? Um traficante de pessoas em Baltimore. Diplomata, tem imunidade. Intocável pelos meios convencionais. Eleanor sorriu. Não o sorriso frio de uma assassina, mas algo mais complexo, mais humano. Não por muito tempo. A chuva começou a cair enquanto se dirigiam para a noite, lavando as ruas de Washington como havia lavado as ruas de Chicago tantos anos atrás. Mas desta vez, Eleanor Cross não estava fugindo de seu passado. Estava correndo em direção a seu futuro.